Essa é mais uma análise de conjuntura semanal. Sou Nenê do setor de produção do MST. Está acontecendo nos últimos dias a ação literária em comemoração aos 20 anos da expressão popular. É uma ação promovida por vários movimentos e está acontecendo em várias capitais e estados. Também está acontecendo a Jornada do Sem Terrinha. A Jornada do Sem Terrinha está acontecendo com debates, com diálogos, ações culturais, denunciando a situação das escolas e exigindo mais escolas de qualidade em todo o país, principalmente nos assentamentos e contra o fechamento das escolas. Também está acontecendo, nesta semana, o Dia do Professor. Os professores hoje vêm sofrendo retirada de direito, perseguições pelo fato, então, da intenção desse governo de privatizar as escolas e também da retirada de direito através das reformas, como a reforma trabalhista, que precariza o trabalho dos professores, assim como todos os outros trabalhadores, e também com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, um dos principais pontos que prejudica os professores é no fim da aposentadoria especial. Por isso, requer que os professores trabalhem mais e, portanto, é uma das principais retiradas de direito dos professores. Portanto, esta semana não há o que comemorar com os professores, mas sim do que ir para a luta contra a privatização das escolas, contra a privatização da educação e pelo direito de estudar e de trabalhar nesse país. Mas o foco principal desta semana é o Dia Mundial da Alimentação, ou o Dia Internacional da Soberania Alimentar, como é defendido pela Via Campesina. O direito à alimentação ele é um direito que vem desde o pós-guerra mundial, que foi intitulado como Direitos Humanos à Educação. Foi também quando se iniciou o debate sobre o direito da comida saudável, o direito da alimentação. A Via Campesina, em 1996, ela então aprofunda esse tema, trazendo então para a soberania alimentar. A soberania alimentar, ela está diretamente vinculada à soberania nacional, à soberania de uma nação. Primeiro, porque é importante a gente entender que toda soberania vem do povo, mas tudo é feito para o povo não ter soberania. Por exemplo, com a retirada de direito, com a entrega do Brasil hoje, tem ameaçado a nossa soberania nacional. Assim também como a ameaça à soberania alimentar. A soberania alimentar, ela é o direito dos trabalhadores produzirem e distribuírem a sua produção. Ou seja, é o direito de eu decidir o que planto, onde planto e como vou plantar. E também o que vou fazer com esse resultado da produção. Uma das primeiras questões fundamentais da gente analisar na atual conjuntura, que para a soberania alimentar é necessário eu ter o controle das sementes. E hoje, mundialmente, uma das maiores disputas está sendo as sementes. Primeiro, pelo endereço de privatizar, ou seja, das empresas terem a patente das sementes. No caso do Brasil, a nossa empresa pública de pesquisa, no caso da Embrapa, ela poderia pesquisar uma melhor qualidade de semente para termos uma melhor produção e uma melhor qualidade na nossa produtividade. No entanto, essa empresa está a serviço de grandes empresas, como o caso da Monsanto, a Bayer e outras, que querem o controle da semente. É importante também a gente ter que nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo, a nossa soberania alimentar e também a própria segurança alimentar, ela está ameaçada. Primeiro, pelo o grande índice de liberação de veneno. Hoje há uma falta de controle dos venenos que estão sendo liberados. Já passa de 400 tipos de venenos, novos tipos de venenos que estão sendo liberados hoje pelo Ministério da Agricultura. Isso provoca em nós uma insegurança e uma instabilidade. Um outro elemento, com o avanço do capital no campo, ele tem provocado também uma instabilidade dos trabalhadores. E isso também provoca uma perda da nossa soberania. A soberania alimentar, ela passa também pelo direito à terra, pelo direito à produção, a ter o direito de produzir, a definir sobre a sua produção. Hoje, com o mercado mundial, está difícil, então, da gente ter controle da nossa produção e de também controlar o nosso jeito da comida.
há uma motivação, há um incentivo, então, da gente mudar o nosso hábito cultural. Ou seja, a alimentação como um direito e também uma ação política e cultural, ela está sendo ameaçada. Um fato, então, importante da gente analisar é: as pessoas hoje não estão tendo o direito de decidir sobre a sua comida. Na maioria das vezes, por exemplo, quando eu entro no supermercado, que eu vou procurar massa para fazer cuscuz, eu não encontro mais nenhuma que não seja transgênica. Ou seja, qual é meu direito de decidir, de comer, de ter uma soberania sobre essa alimentação e sobre essa comida. Uma outra coisa está baseada também na produção dos camponeses e na produção industrial. Ou seja, quando a gente entra no mercado, hoje, os orgânicos eles estão com preço muito elevado, pela forma e pelo jeito de produzir. Uma outra coisa, isso falando no supermercado, e uma outra é a produção em alta escala. Tipo, você entra no supermercado, o ovo caipira R$15 a dúzia. Já o ovo comum, com muito hormônio e sem controle, ele está a R$3,90. Ou seja, qual a decisão política que eu tenho quando eu vou comparar esse preço e quando os recursos que eu tenho, ele é muito pouco, quer dizer, eu tenho pouco recurso, eu tenho pouco dinheiro, como é que eu tenho uma decisão, uma capacidade de decisão política num fato como esse? Esse também foi um dos elementos principais que originou o debate na Via Campesina sobre a soberania alimentar. É de trazer a comida não mais como falta de comida, mas como a diferença, então, na questão da renda. A má distribuição da renda tem provocado, então, a falta de alimento de qualidade para toda a população. Uma outra também é a tentativa de destruir tudo aquilo que é produzido pelos camponeses ou de expulsar os camponeses para a cidade, para que então toda a produção ela esteja agregada ou vinculada à grande empresa. Portanto, é importante que nessa nossa conjuntura e nesse atual momento em que nós estamos tendo a perda da soberania nacional, mas também, principalmente, a perda da nossa soberania alimentar e também a perda do direito de decidir o que como, o que produzo, e por todo esse processo, então, nós estamos tendo uma grande ameaça na nossa soberania nacional. Portanto, requer todos nós, então, acampar uma luta na defesa da nossa soberania alimentar, na defesa da alimentação saudável e na defesa também do controle da nossa semente e da nossa produção. Portanto, é importante que nós nos somem a todas as lutas na defesa dos nossos territórios, contra a privatização dos nossos assentamentos, dos nossos territórios, na defesa, então, da reforma agrária e na defesa da nossos direitos, que é um tema hoje muito afetado no nosso país. E para isso, então, nós temos uma jornada aí que estão proposto pela frente na defesa da soberania nacional. Uma delas é no dia 17 agora de outubro, o ato lá em Marabá, no Pará, na defesa da soberania da Amazônia. Ou seja, a soberania da Amazônica, a soberania nacional do nosso país contra a privatização das nossas empresas está diretamente ligado com também a soberania alimentar, com o direito da gente comer, com o direito da gente se alimentar e com o direito da gente escolher e ter a alimentação como um ato cultural e político. Portanto, é essa a nossa luta principal. Não é só a comida, não é só um ato biológico, é um ato político na nossa vida.